Bem, olá, né? Eu sou o professor Rogério. Bem, eu sei que esse tema é um tema bem espinhoso, né? É um tema que demanda um pouco mais, né, de bom senso e empatia, né? Principalmente a partir de uma visão que nós vivemos atualmente uma sociedade de extremos, né? Então, e nesse momento hoje, nós temos que pensar o seguinte: qual é o papel do dia 20 de novembro? Então, o dia 20 de novembro tem vários debates, várias discussões, várias visões, várias interpretações que nós podemos, nós devemos, né, pensar aqui. Bem, então, esse canal aqui é um canal visando filosofia, mas nós não podemos ficar alheio, né? Nós não podemos ficar separados de um mundo de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral, de uma forma global. Bem, então, por que eu estou falando isso aqui? Bem, então, quando nós pensamos no dia 20 de novembro, existem muitos debates que minimizam o problema, que faz com que o problema ele se torne algo menor, ou que tenta, né, assim, tirar a justificação, ou a questão da justificativa, da justiça, né, de se lembrar sobre esse problema. Bem, eu sei, né, vocês podem estar achando estranho, mas assim, eu, né, mesmo eu sendo branco, a minha ascendência, né, então eu sou um afrodescendente, né, então meu pai é negro, minha avó é negra, então existe uma base, né, muito presente na minha família dos afrodescendentes, como eu sou afrodescendente. E como todos nós, seres humanos, segundo a teoria da evolução, nós todos deveríamos nos sentir um pouco como afrodescendentes. Por quê? Né? Porque quando nós pensamos em teorias, né, a questão da evolução das espécies, todos os seres humanos foram nativos da África, ali do lugar onde nós chamamos, né, da África do Sul. Né? Então, os primeiros hominídeos encontrados, né, os primeiros fósseis de hominídeos encontrados, foram descobertos ali. Mas eu não vou falar um pouquinho, eu não vou falar, eu não vou me aprofundar sobre essa questão da evolução, que eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais para frente. Mas assim, sempre é bom nós ressaltarmos o seguinte. Então, qual é o papel desse dia, né, do dia 20 de novembro? Então, eu peguei algumas imagens, eu peguei algumas coisas para a gente poder debater sobre isso, que é sempre bom, né, nós termos algumas visões. Bem, então, uma das marcas, né, desse movimento é o punho cerrado, né? Então, quando nós pensamos em luta pela igualdade, nós temos que pensar o seguinte: durante muitos anos, durante muitos séculos, né, então mais ou menos em torno de 3 séculos, o africano ele foi tratado como mercadoria pelos europeus e foram trazidos, né, para a América. Bem, né, para a América, para a Europa, para outros lugares, para serem escravizados. E esses escravos é o que são, né, a base para a formação do povo brasileiro, né, como a próxima imagem mostra. Né? Porque quando nós pensamos em povo brasileiro, né, então esse dia, que é o Dia da Consciência Negra, é celebrado, né, principalmente para se pensar, para se lembrar, para se não deixar cair no esquecimento o período de séculos de escravidão, né, séculos de exploração, de violência, entre outras coisas. Principalmente porque é o seguinte, no Brasil, até, até a criação da lei número 12.519, do dia 10 de novembro de 2011, né? Então, tem alguns feriados, alguns estados que consideram feriados, outras cidades, né, também consideram como feriado o dia 20 de novembro. Bem, mas assim, é preciso se ter uma lei para implicar, né, para se colocar na discussão esse momento. Então, sempre que eu gosto sempre de colocar para todos, assim, de uma forma geral. O feriado, ele não serve apenas para nós ficarmos em casa.
mas sim para nós lembrarmos o que ele significa. Né? Então, nessa questão do feriado do dia 20 de novembro, ele é marcado principalmente com a figura desse senhor, que é o Zumbi dos Palmares. Bem, mas o Zumbi em si, ele é um personagem, né? Então, é um personagem que nós vamos materializar essa questão da consciência, né? Porque quando nós pensamos em Palmares, foi um dos maiores quilombos que resistiram à opressão durante o século XVII no Brasil colônia. Então, isso faz com que a personagem, né, o personagem central daquele quilombo fosse Zumbi, e o Zumbi, quando ele foi morto, né, então isso se torna um marco histórico, né, para que todos os descendentes africanos, né, mesmo não se reconhecendo na luta do Zumbi, nós temos que pensar que ele é uma figura histórica marcante, principalmente pela questão da sua liderança e também da sua esposa, ou da sua companheira, a Dandara. Né? Então, nessa questão, nós temos que pensar nessa data como uma marca contra o racismo, contra a discriminação, contra a desigualdade social, que é uma marca presente no Brasil, a questão da marginalização da cultura africana, que também é uma outra marca, né, da formação da cultura brasileira. Porque hoje, quando nós falamos em cultura africana, parece que a cultura africana nunca foi excluída do processo, né? Porque quando nós falamos em indústria cultural, a indústria cultural ela transforma tudo que pode em mercadoria. E isso também inclui a cultura africana. Mas até a metade do século XX, a cultura africana, de uma forma geral, ela era muito perseguida. Né? Como até os dias de hoje ela ainda continua sendo. A cultura religiosa, a cultura, né, as culturas voltadas para a identificação do africano em si. Né? Tanto é que hoje acontece um fenômeno muito estranho. Então, a maior parte dos praticantes da religião africana não são mais africanos, não são mais descendentes de africanos, mas sim de brancos. Né? Então, nesse caso, fica destoado essa questão da cultura. Lógico que nós estamos em um país onde o sistema, né, nós estamos em um país laico. Isso não significa que você seja obrigado a seguir uma religião, né, uma determinada religião, mas é importante nós frisarmos, né, que o processo de destruição da cultura africana para o processo de pacificação desse indivíduo, né, deu esse sentido. Principalmente transformando uma fala que eu acho bem interessante de uma música do Nat Roots, né, chamado Palmares, em 1999, que diz, né, que nós não temos sopa na colher, mas sim anjinhos para dizer que o mal do mundo é candomblé. Então, o candomblé, transformado como algo, né, nocivo ou algo a ser combatido, né, fez com que isso se tornasse uma realidade. Bem, a criação, né, o instituto, né, que pensa sobre essa questão das políticas públicas para o negro é o Instituto Palmares. Bem, então, no contexto, né, da celebração do dia 20, principalmente a partir da década de 70, né, começa a surgir movimentos, né, encabeçados lá por conta da inspiração dos Panteras Negras, né, nos Estados Unidos, as lutas civis que os americanos travaram ali na década de 60, começo da década de 70, fez com que surgisse esse instituto. Né? E em um sábado de 1970, um grupo de negros do Rio Grande do Sul, né, cunhou o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. E ele foi o idealizador desse dia foi o gaúcho Oliveira Silveira. Né? Foi o Oliveira Silveira, que é esse professor, né, esse poeta, esse intelectual brasileiro, né, que vai idealizar a questão da formação do grupo que deu início ao grupo Palmares, que hoje é um grupo bem, né, contestado pela atual realidade das políticas implementadas por aquele grupo. Eu não vou entrar muito aqui em discussão, mas a gente sabe que são políticas, no mínimo, questionáveis, né, para não dizer outras coisas. Então, o Silveira ele foi um dos fundadores do Grupo Palmares, né, que foi a associação que reunia militantes, pesquisadores da cultura negra brasileira em Porto Alegre. Então, o
por que pesquisar a cultura negra? Porque a cultura negra ela sempre foi muito combatida em todas as esferas. Né? Então, a cultura negra ela sempre foi considerada uma cultura de segundo escalão, que não era tão prestigiada, mas como eu estava falando anteriormente. Então, ela foi inicialmente combatida e depois usada a partir da segunda metade do século XX como uma forma de virar produto, né, para a indústria cultural. Mas a questão é a seguinte, pensa a cultura negra como um movimento forte, um movimento autêntico, um movimento que visa a sua representatividade, que nós vamos discutir um pouquinho mais para baixo. Então, em 71, o ano de fundação do grupo, ele propôs a data para comemorar-se os valores das comunidades negras, com fundamento, né, que foram fundamentais para a construção da cultura nacional. Então, no caso, lembrando figuras como Zumbi, Gangazumba, Dandara, poetas como Castro Alves, o Solano Trindade, e por aí vai. O porquê que é importante ressaltar isso? Né? O porquê que nós temos que lembrar o dia 20 como um ponto de luta, um ponto de representatividade, principalmente. Porque no caso do dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, é muito mais uma data, né, que ele representa muito por conta da assinatura da lei de liberdade dos escravos, mas essa liberdade ela não foi tão ampla, né? Porque mesmo com a liberdade dos escravos, ainda o preconceito, o racismo, a falta de oportunidades, entre outras coisas, culminaram nos eventos que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, por que é necessário que haja cotas políticas afirmativas? É porque lá atrás não foi trabalhado um sistema de políticas públicas para igualar as pessoas, para transformar todos em cidadãos, mas sim em gerar um certo abismo entre esses dois grupos. Né? Então, nesse caso. Né? Então, não quero dizer que não há pobres brancos, mas a maior parte dos pobres, aqueles que não têm acesso a políticas públicas como educação, saúde, moradia, a maior parte desses indivíduos são negros. Então é sempre bom ressaltar isso. Né? E também pela questão do estereótipo, entre outras coisas. Então, quando nós pensamos em 20 de novembro, é para isso. É para lembrar a morte de Zumbi e também para que, né, a gente trabalhe essa questão da inclusão. Eu não falo nem em a questão de tolerância, porque tolerância é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas a questão da inclusão de uma forma geral, porque quando eu tolero, aquela pessoa existe, mas eu não luto para que ela tenha os seus direitos atendidos. Então, quando essa pessoa ela existe, quando eu vejo ela como um cidadão de direito, então eu vou lutar para que ela tenha os seus direitos atendidos. Isso que é importante também. Bem, como qualquer coisa que acontecia na década de 70, né, esse movimento, né, o Grupo Palmares, ele foi muito reprimido pela ditadura militar. Então, a ditadura militar, ela considerava, né, que, como várias pessoas até os dias de hoje ainda consideram, né, que a causa dos movimentos negros é algo que não existe no Brasil, porque nós trabalhamos uma visão, né, de um país que não houve conflito na sua formação, mas a gente sabe que houve. Né? Então, quem estudar a história um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais engajado, a gente sabe que houve vários movimentos né, de violência contra alguns grupos e por aí vai. Bem, então, no caso aí, essa data, né, ela começou com movimentos pequenos ali em Porto Alegre, apresentações de teatro, anúncios de seminários, entre outras coisas, mas principalmente o grupo, a partir da década de 70, em vários momentos eles foram intimados pela Polícia Federal para esclarecer as suas intenções, entre outras coisas. E, de uma certa forma ou de outra, esse movimento foi considerado subversivo nesse primeiro momento. Né? Então, dentro desse caso, né, principalmente a censura, ela foi sendo aplicada. Tanto é que nós não tínhamos a obrigatoriedade do ensino da história africana no Brasil até os primeiros anos do século XXI. Então, é sempre bom nós ressaltarmos isso. Né? Então, a representatividade como algo fundamental
para a construção de uma identidade, que é a questão da representatividade, que tanto é discutida, né, até os dias de hoje. Porque quando eu falo para vocês aqui em representatividade, né, então a representatividade aqui, né, então como está dizendo a imagem, uma menina, né, que está vendo uma iconografia, um grafite, representando a etnia negra. Então, como diz né, no dicionário político do Norberto Bobbio, em que a representatividade é a expressão de interesses de um grupo, seja um partido, uma classe, um movimento ou uma nação. Né? Então, que figura sua representatividade. Então, quando nós não trabalhamos uma visão na história, na sociologia, na filosofia, que trabalha pensadores negros como agentes de transformação da sua própria realidade, então isso dificulta, né, para que futuras lideranças negras também se acendam, né, dentro da cultura, que elas se levantem dentro do cenário que nós temos na nossa atualidade, principalmente. Né? Porque quando nós minimizamos aquela questão daquela fala infeliz, mas existe, hoje é o dia da consciência humana, não da consciência negra. Mas eu vou dizer aqui, bem claro, aqui, de uma forma mais ampla, né, que quando eu falo em consciência negra, então, mesmo eu sendo afrodescendente, eu não sofro o mesmo preconceito que meu pai sofria. Né? Eu não sofro o mesmo preconceito que os meus antepassados sofreram. Então, isso é uma questão que nós devemos olhar com muito carinho, né? E mostrar para os nossos jovens que é um momento de rompimento, né? De romper algumas barreiras. Não é uma questão de conflito, de gerar conflitos entre os dois lados, mas trabalhar a necessidade de que todos tenham sentimento ou a sua representatividade respeitada. Então, produtos feitos para negros, livros feitos para negros também, ressaltando a sua cultura, né? Nós, né, temos como consciência de grupo que todos são importantes dentro da sociedade, né, entre todas as visões mais amplas, e não minimizando, né, porque é aquela velha frase de uma canção que a gente tinha, ou que eu usava muito, né, quando eu fazia parte de grupos de jovens na igreja. Né? Então, comungar, né, dessas ideias é se tornar um perigo. Né? E quando você comunga de uma ideia que ela é, no mínimo, contrária a certos grupos, né, principalmente grupos que se perpetuaram no poder durante séculos, então isso se torna um perigo. Né? Então, e para isso nós viemos para incomodar, sim. Nós viemos para enfiar o dedo na ferida, para falar nós existimos, nós estamos aqui para tentar mudar a realidade dessa parcela da população. Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Né? Então, eu agradeço a todos aqui pela paciência, né? Por estar aqui, né? Ouvindo aquilo que eu tenho para falar. Eu sei que muitos não vão concordar com aquilo que eu estou falando aqui, mas é importante sempre estar frisando isso. Né? Quando nós nos colocamos no papel de pensar a realidade, estudar a filosofia, é saber entender que tudo é transformado. Então, aquilo que os antigos, né, pensavam, hoje não se aplica. Né? Então, se antes era necessário, né, se antes para um projeto, né, era necessário você minimizar a importância de um grupo, então hoje é o momento da gente lutar e colocar esse grupo como protagonista da sua história. Né? Isso é importante. Né? Como já diria o Belchior, né, numa música chamada Roupa Velha Colorida. Né? Porque o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então, se a sociedade ainda minimiza os problemas causados pela escravidão, é o momento da gente repensar tudo isso. Bem, gente, então eu agradeço aqui. Mesmo que você não goste do assunto, né, clique aqui no OK, no like do vídeo. Né? Se você gostou desse vídeo, se você acha o debate bem interessante e quer levar esse debate para outras pessoas, né, compartilhe, né, e vamos levar esse conteúdo ao máximo de pessoas possíveis. Agradeço a todos até aqui.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.